No ar, promessa é dívida. Então, semana passada, estávamos aqui com o professor Demerson, né, que estávamos falando da Semana do Centro de Engenharia e Computação, que tem sido um grande sucesso, né, professor? Boa tarde, Kátia. Obrigado novamente pelo convite de estar aqui participando. Nós marcamos, combinamos, promessa é dívida, principalmente no ar. Estamos aqui. A gente geralmente encosta, né, os entrevistados na parede, assim, ao ar, compromisso é compromisso. Vamos falar de mestrado em engenharia da Universidade Católica de Petrópolis, que é uma grande conquista, quer dizer, mais uma conquista para a cidade, né? Consolidar o mestrado em engenharia, o que representa isso? Não falo nem para a universidade, mas assim, para a cidade, para os profissionais que atuam no segmento. Excelente. Bom, o Centro de Engenharia e Computação, ao longo da sua história, dos seus 50 anos, ele tem uma preocupação de formar bem, né? Então, formar bons engenheiros para atuar no mercado. A gente acredita que a evolução, né, o crescimento do país, ele se dá através da boa formação, ele se dá através da engenharia. E um fortalecimento da engenharia, ele não pode acontecer se não tiver relacionado com os setores produtivos, né? Então, sem essa relação com a sociedade, sem essa relação com as empresas, a gente não consegue evoluir. É aí que entra o mestrado profissional. Ele vem exatamente para poder fazer uma integração entre o meio acadêmico, né, onde se desenvolvem as novas tecnologias, com o setor produtivo. Então, na verdade, esse mestrado profissional em gestão de sistemas de engenharia, ele traz para Petrópolis um cenário inédito, né? Um cenário onde as empresas não mais precisarão enviar os seus profissionais para estudarem em outros lugares, ou até mesmo em outras cidades ou fora do estado. Então, agora nós vamos ter aqui uma formação de alto nível, reconhecido pela CAPES. Reconhecido pela CAPES, obviamente, para formar profissional com o intuito de desenvolver novas tecnologias para serem aplicadas nas empresas. E assim, rapidamente distinguir, né, a proposta do mestrado profissional do mestrado acadêmico. Existem algumas diferenças que são significativas, principalmente, né, digo que na área da engenharia, né, a tendência do mercado é buscar que os seus engenheiros façam uma formação além da formação em nível superior, né, o que nós chamamos de graduação. Esse mestrado profissional tem algumas diferenças muito específicas. Quais são? Bom, em primeiro lugar, como você disse, o objetivo da graduação é dar uma formação geral. Uma vez formado, o profissional ele vai procurar, dentro do teu campo de atuação, se especializar. Primeiro, eu queria colocar as diferenças de um mestrado, porque as pessoas perguntam e têm muitas dúvidas com relação ao mestrado profissional e MBA, por exemplo, e as pós-graduações lato sensu. Bom, o MBA, uma pós-graduação lato sensu, é mais uma atualização, né? Você estuda um assunto específico e procura se atualizar. Você não tem propriamente a questão da pesquisa, da inovação numa pós-graduação lato sensu ou no MBA. Então, o mestrado profissional não é um MBA, é uma pós-graduação stricto sensu, ou seja, a formação ela é um pouco mais ampla, um pouco mais geral e tem sim uma preocupação com a pesquisa. Voltando à pergunta, em relação ao mestrado acadêmico e profissional, a verdade é que não existe diferença. Em relação aos direitos, né, às prerrogativas. Os dois estão qualificados, né? Então, por exemplo, o mestre profissional, na verdade, ele não vai sair no diploma mestre profissional, mas sim mestre, exatamente. Então ele está habilitado, por exemplo, ele pode dar aula em universidades privadas e públicas, né? Ele pode fazer um doutorado também. Então, digamos assim, qual é a grande diferença? Está no foco. O objetivo principal do mestrado profissional é formar profissionais de alto nível para trabalhar nas indústrias. Esse é o objetivo. Já o mestrado acadêmico, a preocupação maior é em formar professores e pesquisadores. Então, na verdade, a diferença ela gira em torno do foco, do objetivo principal. É exatamente o mestrado profissional, ele funciona como um elemento de integração entre o setor produtivo, as indústrias, as empresas em geral, com a universidade.
Essa integração ela é necessária para o desenvolvimento do país. Então, é basicamente o foco. Mas, além disso, nós temos algumas características que nós podemos dizer que são mais para o mestrado profissional. Por exemplo, a flexibilidade de horários, né? O mestrado profissional, a dedicação não é integral. Então, não há essa exigência de dedicação. Não tem, exatamente, né? De dedicação integral. Então, o profissional, o aluno do mestrado profissional, ele pode desenvolver uma atividade remunerada. Na verdade, esse é o foco, né? Nós estamos buscando, acima de tudo, é claro que o graduado terminou de se formar, ele pode fazer um mestrado profissional? Pode, mas o nosso foco maior é quem já está inserido na indústria. Então, por exemplo, no caso do mestrado profissional em gestão de sistemas de engenharia, que é o tema do nosso mestrado, as aulas serão à noite, das 17 às 22h30, das 19, desculpa, às 22h30, quintas, sextas e sábados pela manhã. Então, assim, um horário bem flexível. E também tem uma diferença com relação ao conteúdo, né? As pesquisas no mestrado profissional, elas são pesquisas mais aplicadas. O objetivo principal é desenvolver um produto, algo inovador, mas que volte para a sociedade e de maneira rápida. Não que um mestrado acadêmico, um doutorado também, não tenha essa preocupação. Tem, mas é uma preocupação mais de longo prazo. Um mestrado acadêmico, ele tem um compromisso com a pesquisa básica. O mestrado profissional, ele tem um compromisso em pegar todo aquele estudo, todo aquele conhecimento adquirido, né, ao longo do tempo de formação e aplicar. E a empresa, ela quer um retorno imediato. Ela não pode esperar 2 anos, 3 anos, 4, 10 anos para ter um retorno daquele investimento, daquele aluno que saiu para fazer um mestrado. As coisas elas evoluem de uma maneira muito rápida. Então, o mestrado profissional trabalha exatamente nessa direção. E a característica, né, porque o que acontece, né, quando passa pela CAPES e ao reconhecimento, considera-se, inclusive, as linhas, né, os objetivos. E no caso do mestrado profissional da UCP, por que atuar nesta área? Bom, como eu falei no programa anterior, né, essa proposta ela começou já a ser elaborada desde 2009, então assim, teve um período muito grande aí um bom período para a gente poder amadurecer a proposta, pensar exatamente no que fazer. Então imagine você, uma faculdade de engenharia, poder escolher uma engenharia específica para poder fazer um mestrado, isso não era muito viável, porque a gente tinha que ter um número enorme de professores exatamente daquela área para a gente poder fazer a proposta. Então a gente pensou no mestrado interdisciplinar. Então, um mestrado que pudesse, na verdade, abranger todas as áreas da engenharia, porque nós temos já um corpo docente atuante, seja em projetos de pesquisa, seja em projetos em colaboração com empresas também. Então, nada mais natural que surgisse daí, né, um mestrado com características interdisciplinares. Então, a grande área do mestrado é sistemas de engenharia, e como sistemas de engenharia nós temos sistemas mecânicos, elétricos, eletrônicos, sistemas computacionais e pessoas. E quando a gente coloca pessoas também nesse sistema, a gente passa a ter um sistema complexo de engenharia. A área é sistemas com 2 linhas de pesquisa. Uma é modelagem computacional, é uma linha que está mais voltada para o estudo dos fenômenos físicos relacionados aos sistemas de engenharia. Então a gente estuda alguns métodos computacionais, matemáticos, para desenvolver modelos que sejam mais abrangentes e aderentes à realidade para resolver problemas das mais diversas áreas do conhecimento. E uma outra linha que é planejamento, projeto, controle de sistemas de engenharia, é uma linha que está mais vinculada, é mais aberta, é uma linha que tem a palavra gestão também, ela está mais vinculada... É bem interdisciplinar. É muito interdisciplinar. Essa linha está vinculada à construção, à elaboração e execução de um projeto, estudar todas as variáveis que estão em jogo para que um sistema continue em funcionamento sem interrupções e sem falha. Né? Então, é um mestrado interdisciplinar. As linhas de pesquisas elas são gerais, então assim, a gente espera receber públicos aí das mais diversas áreas. Quais só de curiosidade, porque pensando nessa questão interdisciplinar, você tem engenheiros, quais seriam as outras formações
que facilitariam, porque, por exemplo, qualquer pessoa, né, vai se empenhar, vai se dedicar, mas, assim, em termos de base, né, consolidada, quais seriam as formações que facilitariam o processo dentro do mestrado profissional do UCP? Bom, como eu disse, é um mestrado interdisciplinar, né, então o nosso público-alvo, né, ou seja, quem pode fazer um mestrado em gestão de sistemas de engenharia? Formados em quaisquer engenharia, existem dezenas aí de denominações de engenharia. Bom, esse é o público principal, mas também matemáticos, físicos, cientistas da computação, áreas afins, né? Como áreas afins, então podemos ter estatísticos, quem vem de administração de empresas também, né? Até administradores. Até administradores, exatamente. Acho que depende muito do currículo. A gente pega essa expressão até administradores. Por que eu estou falando até administradores, né? Porque me parece... Não no sentido pejorativo, exatamente. Foge um pouco eu estou querendo falar, porque foge um pouco a área, né? Aí, no caso, esses administradores que já têm até uma experiência no ambiente. Exatamente. Por exemplo, eu sou formada em administração, trabalho numa grande empresa. Na área de engenharia. Na área de engenharia. Exatamente. Quer dizer, eu já tenho uma certa afinidade, já domino os processos, então facilita, né? É claro que na hora da seleção, quando o candidato vir de uma outra área que nós classificamos como área afim, na verdade a gente não vai pelo nome do curso, mas a gente vai olhar todo o histórico, tudo aquilo que ele estudou na graduação, para poder identificar ali elementos que demonstrem a capacidade daquele candidato em conseguir, né, encarar, terminar o curso, né? Mas a administração, sim, ele pode ir mais para um candidato que vem da área de administração, ele pode seguir mais a linha de projeto, planejamento e gestão de sistemas de engenharia. Um engenheiro, de repente, mecânico, eletricista, na computação, matemática, exatamente, ele pode ir para modelagem. A demanda de Petrópolis já dá conta de uma turma, você concorda comigo? Sem dúvida alguma. E outra coisa que é importante, porque uma das coisas que nós gostamos muito aqui é de desmistificar essa coisa do stricto sensu, né? Inclusive, em outra oportunidade, no mestrado em Direito, a professora Maria Helena esteve aqui conosco como estudante, né? Está fazendo mestrado em Direito, falando da possibilidade de conciliar. Então, por exemplo, um engenheiro que atua, de repente está 10 anos longe, 15 anos distante da academia, não estuda há muito tempo, essa possibilidade de retornar, né? Porque há aquela preocupação, pesquisa, tem que fazer prova, é complexo, é difícil, não vou passar. Às vezes as pessoas desistem antes mesmo de tentar. Tua sensibilidade em relação a isso, Demerson? Olha, isso foi bem amadurecido, a gente até pensou nesse público-alvo, até na hora de pensar no processo de seleção. É muito comum nas áreas de ciências exatas e tecnológicas você ter provas, né? Mas imagine você, aquele candidato que já está afastado já há muito tempo, ele terminou a graduação há 10, há 15 anos, né? Ele tem uma vivência profissional muito grande, mas de repente ele não lembra de alguns conceitos que são básicos da graduação. E de repente, se a gente colocasse uma prova, por exemplo, no processo seletivo, isso poderia, de certa forma, afugentar, né, o candidato. Então, o mestrado profissional, o público-alvo é exatamente o profissional. Então, é exatamente aquela pessoa que já está inserida no mercado de trabalho. Obviamente que no início ela vai demandar de um esforço um pouco maior, porque nós temos algumas disciplinas obrigatórias, onde ele vai ter que ter uma dedicação. Acho que o mestrado, uma pós-graduação em estrito sensu, ela se diferencia do lato sensu exatamente pelo tempo de dedicação. Então, essa pessoa, naturalmente, ela vai ter que estudar algumas horinhas, né, além daquelas dedicadas. Mas é perfeitamente possível conciliar, né, a tua vida profissional, pessoal, com o mestrado. E o mais interessante que são as duas etapas do processo seletivo. Primeiro, uma análise e avaliação da documentação, que não é nada misterioso aqui. Não. E a segunda etapa, uma entrevista individual com os selecionados. Ou seja, engano meu ou não há prova? Não há prova. Uma outra coisa também que nós não colocamos, e também não é muito comum nos mestrados nas áreas tecnológicas, é o pré-projeto. Imagine que ele é um mestrado novo,
né, esse conceito de gestão de sistemas de engenharia, ele não existe, essa pós-graduação com essa denominação no estado do Rio de Janeiro, então é uma ideia concebida, amadurecida, inédita. Uma ideia nova, é inédita. Né, então, mas não é invalidada, é reconhecida pela CAPES. Né? É importante reforçar, é reconhecido pela CAPES, é inédita, mas é reconhecido pela CAPES. Exatamente. Né? Para quem está em casa e quer fazer um mestrado, a primeira coisa que o candidato deve fazer é entrar no site da CAPES e procurar na listagem quais são as universidades, quais são os cursos de pós-graduação reconhecidos pela CAPES. Porque o processo de reconhecimento ele é árduo, ele é um processo, no nosso caso, começou lá em 2009, né, até agora. Então, é um curso reconhecido, sim. Então, olha só. Mas eu acabei me perdendo na tua... Nós estávamos falando, não a prova. Exatamente. Não a prova. Desculpa, não, porque já engrena. Exatamente, acabou engrenando. Então, nesse sentido, não há prova, não há também um famoso pré-projeto. O que acontece... Exatamente por causa disso. O candidato ele está já um bom tempo afastado, de repente ele chega, ele pode não ir bem numa prova por causa de conhecimentos básicos. E de repente esse candidato ele tem uma boa experiência, ele tem um bom histórico, ele fez um bom curso de graduação. Com alguns meses ele pode engrenar e fazer um excelente trabalho. No caso do pré-projeto, nós substituímos pela figura do orientador acadêmico, ou seja, uma vez passado pelo processo de seleção, o candidato ele vai ter um orientador que não necessariamente vai ser o orientador da dissertação de mestrado, mas vai ser um professor que vai, digamos assim, guiá-lo, né, num primeiro momento, no primeiro ano do curso, escolhendo as disciplinas, né, até escolhendo a linha de pesquisa ou até um orientador definitivo para aquele aluno. Ok. Demerson, olha só, ótima notícia. Entre no site da universidade, já está disponível as informações essenciais. Vou pedir para você retornar quando o cronograma do processo estiver consolidado. Sim, claro. Combinado? Claro. Só posso fazer um convite? Convite. Bom, como o tempo aqui é muito curto, tem muita coisa para falar, né, do mestrado, quais são as linhas de pesquisa, foco, objetivo, etc. Você tem uma palestra. Exatamente. Essa é a semana de engenharia, né? Então o público aí de casa é a semana de engenharia e computação, e você que está interessado, né, quer empreender um mestrado em gestão de sistemas de engenharia, na sexta-feira, das 19 às 19h50, apenas 50 minutinhos, né, eu vou dar uma palestra mostrando um curso, apresentando, e vai ser um bate-papo bem interessante. Então todos vocês que estão em casa, interessados em querer fazer um mestrado, venham assistir essa palestra na sexta-feira, não percam. Campus Barão do Amazonas, Relógio das Flores da Universidade Católica de Petrópolis. Obrigada, Demerson. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.